A paz do Senhor esteja aqui nesta casa. Hoje vamos meditar sobre o tema a liderança de Davi e a instituição da monarquia em Israel. Este tópico tem como fundamento nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, no livro de 1 de Samuel, de capítulo 16, versículo 1 a capítulo 31, versículo 13, que é precisamente o fim do livro de 1 Samuel e marca então a transição para o segundo livro de Samuel. Esta é uma sessão de ministração da palavra que está inserido no nosso tópico de coaching espiritual. Este coaching espiritual é uma das subdivisões do programa Master Coach. Aqui nós pretendemos, o objetivo é partilhar a boa nova, o objetivo é divulgar e difundir o Evangelho e também difundir a Cristo enquanto mistério do plano de Deus. Como tal, fazendo uma ligação entre esta e a passada, nós na última aula falamos sobre o reinado de Saul. Basicamente o tópico foi a eleição e a rejeição de Saul. Saul, se por um lado fora eleito por pressão do povo que reivindicava que queria ser governado por um homem, queria, por assim dizer, ser governado por um governo monárquico, queria que tivesse alguém que por eles pelejasse, marchasse por eles e que também os governasse com a sua justiça. Samuel teve o cuidado de anunciar-lhes solenemente quais eram os perigos, as vantagens, as desvantagens, que Samuel explicasse na plenitude quais são as implicações do povo estar sob o governo de uma monarquia. E ainda assim o povo, após ter ouvido essas instruções, repetiram e reafirmaram o interesse e a vontade de serem governados por um rei ou um homem, por assim dizer. Depois de Samuel ter ungido Saul, Saul cometeu 3 grandes atropelos ou atrocidades que ditaram a sua rejeição por parte do Senhor. Nomeadamente, a primeira foi que Samuel disse para Saul para que ele, quando chegasse a Benjamim, aguardasse por 7 dias até que Samuel fosse ao seu encontro e lhe instruísse em como é que ele deveria começar a proceder. Então, Saul, impaciente, não esperou pela chegada de Samuel e por livre e espontânea vontade teve a iniciativa de oferecer holocaustos. Como tal, este ato por si de ele oferecer holocaustos significava ele usurpar as funções de sacerdote que estavam sob a confiança de Samuel, porque Samuel fora ungido um sacerdote do Senhor. Em segundo lugar, a segunda grave falha que Saul cometeu foi o fato de ele ter iniciado uma batalha sob a instrução de Samuel, e Samuel havia lhe advertido que ele deveria passar a fio de espada todos os homens, mulheres, gado, despojos, tudo, contra os amalequitas. Mas Saul, contrariamente a essas instruções, poupou o rei dos amalequitas, que é Agag, e também poupou o melhor do gado do rebanho que ali estava. A terceira e última análise, gravidade que Saul cometeu, que também significou, ditou a sua rejeição, foi o fato de ele próprio ter chamado a si um interesse de ir ressuscitar ou consultar a Samuel já morto. Através de uma adivinha, pediu que Samuel lhe confirmasse se ele poderia ou não seguir a uma batalha, porque ele, quando consultou o Senhor não lhe respondeu. E ele apercebeu-se que definitivamente o Senhor já não era com ele. Então é assim que nós agora queremos voltar-nos para Davi, porque é importante nós compreendermos como é que emerge Davi, qual foi o papel de Davi, o que é que Davi veio preencher, qual é a lacuna que existia no povo de Israel. Então por isso é que é importante chamarmos antes, da última aula, o que aconteceu para que Saul fosse rejeitado. Ora, quando Deus rejeitou Saul e informou ao profeta Samuel para que fosse advertir a Saul que ele, Deus, já não era com Saul, Samuel prontamente disse a Saul que Deus havia suscitado para si
um rei segundo o seu coração. Mas sucede que Samuel transmitiu essa informação a Saul, só que Samuel, por sua vez, também ele já tinha uma certa relação de amizade com Saul. E é assim que Samuel teve algumas dificuldades para se desvincular totalmente, definitivamente de Saul. Até que Deus, capítulo 16, versículo 1, 1 de Samuel, desce a Samuel e diz-lhe assim: até quando vais ficar a queixar-te ou a te lamentar de Saul? Pega agora o teu chifre. No entanto, chifre que era aquele instrumento que os sacerdotes na altura ungiam pessoas. Leva o teu chifre, leva óleo que é azeite e vá até Belém, para a casa de Jesse, que eu lá vou te indicar alguém que tu deves ungir enquanto rei. Então, Samuel diz assim ao Senhor: o que eu vou justificar para sair daqui e ir até lá? Porque se Saul souber disso, ele ainda pode me tirar a vida. Então Deus diz-lhe assim: leva contigo uma novilha e justifica que vais oferecer holocausto. Então, assim partiu Samuel, chegado a Belém, que é no reino de Judá. Os anciãos saem ao encontro e recebem-no. Então ele diz que eu vim aqui para oferecer holocaustos. Então vocês também podem vir comigo, mas para tal purifiquem-se. Então ele pessoalmente, Samuel, purificou a Jesse e purificou os filhos de Jesse. Foram para oferecer holocausto. Chegado no local, então o Jesse chama o primeiro filho, porque Samuel depois declarou, afirmou que ele tinha ido para ali com a missão de ungir um rei. Então o Jesse chama o primeiro filho, o filho mais velho. Começou a chamá-los por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Veio o mais velho, logo Samuel, quando viu o primeiro com seu aspecto, ele logo quis dizer que era aquele, mas o Senhor disse: não és tu quem vais escolher. Não vou escolher segundo os critérios humanos. Quem vai escolher o ungido serei eu. Então, aquieta-te, acalma-te, que eu vou te dizer quem será. Então passou o primeiro, Samuel disse: não é este. Assim sucessivamente veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Todos estes Samuel rejeitou, não confirmou. Então Samuel perguntou a Jesse: são todos estes? Não há mais nenhum? Então Jesse disse: sim, há um que é pastor de gado. Então Samuel disse: chama este para eu ver. Então assim que entrou Davi naquele local, Davi era louro, tinha os olhos bonitos e era formoso do seu aspecto, de um belo aspecto. Então assim que Davi entra, Samuel, o Espírito do Senhor logo disse: é este o meu ungido, é este o meu escolhido, então podes lhe ungir. Então prontamente Samuel ungiu Davi como rei. Logo depois de Samuel ter ungido Davi como rei, ele disse o seguinte: não te apresses a iniciar o teu reinado. Aguarde, espera um pouco, até o tempo em que o Senhor vai indicar. Pronto, tendo isso acontecido, então naquela altura existiam ainda aquelas guerras de ocupação de domínio, porque a fonte do poder naquela altura era a força. E então o Saul estava num processo de consolidação do seu reinado. Já era rei, mas estava em processo de expandir o seu domínio sobre todo o território. E eles tinham vários inimigos. Um desses inimigos eram os filisteus. Então os filisteus aproximaram-se e posicionaram-se para pelejarem contra a tropa de Saul. Então saiu do meio deles um grande guerrilheiro que tinha características únicas, próprias, que é chamado de Golias. Era muito alto, quase 3 metros de altura, muito forte, arrogante e convencido, porque ele, pelas suas características, era considerado era um guerreiro mais temido. Então ele aproxima-se, vai até a guarda, a seguir o seu escudeiro que é à frente, ele vai atrás. Ele chega lá e brade para frente, de viva voz, para frente do israelita, dizendo: vocês não têm alguém que pode pelejar contra mim? Mandem alguém, agora escolham o melhor dos vossos guerreiros para pelejar contra mim. Se eu vencer esse guerreiro, então vocês vão ser nossos escravos.
se eu perder, então nós seremos os vossos escravos. O povo de Israel, quando ouviu isso, ficou altamente atemorizado e com medo, porque estavam a olhar para as características do Golias e eles não encontravam no meio deles alguém que dissesse que eu posso rivalizar, eu vou lutar contra Golias, eu vou enfrentar contra Golias. Então isso aconteceu durante 40 dias sucessivos. Golias aparecia manhã, noite, a dizer, não tem alguém aqui que pode me enfrentar. Então, chegado ao 40º dia, o pai de Davi, Jesse, disse ao Davi, leva algum mantimento e vai dar aos teus irmãos, porque os 3 irmãos mais velhos de Davi, os primeiros 3 filhos de Jesse, eram também guerrilheiros de Saul. Então vá, leve este mantimento para eles e procura saber como é que estão os teus irmãos. Então Davi fez seu acampamento, chegou lá e encontrou um clima de terror ali no meio e procurou saber o que é que se passa. Disseram que não, há este guerreiro aqui que se alguém conseguir lhe enfrentar e lhe vencer, o rei Saul vai dar por esposa a sua filha e também a sua casa ou a casa de seu pai vai ser isenta de pagar a tributação ao rei Saul. Então, Davi, ouvindo isso, perguntou à segunda, terceira pessoa, repetiu a mesma coisa. Então, um dos irmãos de Davi ouve ele a fazer essas coisas e diz, Davi, já sei como é que tu és. O que estás aqui a fazer? Com quem é que ficou o rebanho? Volta e vai cuidar do rebanho, porque aqui não é para ti. E eu já sei que tu estás a fazer essas conversas só para perder o nosso tempo. Mas Saul, Davi ouviu aquilo, não deu muito crédito àquilo que o irmão disse. Então ele saiu dali e continuou a perguntar. Essa informação chegou ao conhecimento de Saul. Saul mandou chamar Davi. Então Davi disse, quem é esse incircunciso que está aqui a pôr em causa o poder do meu Deus? É inadmissível que isso aconteça. Então Saul disse, mas tu és uma criança, tu nem sequer nunca pegaste uma espada. Como é que tu podes sequer conseguir enfrentar um guerreiro? Aquele é guerreiro desde a nascença, desde que nasceu, aquele é um guerreiro. Não tens capacidade nenhuma de enfrentar o Golias. Então Davi disse que não, eu pessoalmente vou enfrentar o Golias e não serei eu quem vai enfrentar o Golias, será o próprio Deus que eu sirvo. Pela minha fé, movida pela minha fé, eu vou enfrentar, vou derrotar Golias sim. Então Saul deu-lhe aquelas vestes de guerreiro. Davi experimentou e achou aquilo muito pesado para o corpo dele, que ele perdeu alguma flexibilidade e alguma capacidade também de locomoção e também de estar em prontidão para enfrentar aquele guerreiro. Então, Davi acabou por tirou o capacete, o escudo e tirou também a armadura. Pôs de lado, levou consigo somente pedras e depois posicionou-se para combater e olhou para Golias. Golias olhou para Davi, começou a medir, começou a rir. Disse, mas eu por acaso sou um cão para tu pegar as pedras, queres me enfrentar? Vou te matar agora e te ferir para tu seres o alimento das aves. Então Davi também repostou, dizendo que eu não tenho medo de ti, porque é um Deus, é Deus que vai pelejar contra ti por mim. Então não tenho medo. Pelo contrário, eu que vou matar-te, cortar-te a cabeça e tu vais ser o alimento das aves. Então iniciou aquela peleja. Naturalmente que Golias a desprezar Davi. E Davi fez-se para aquela peleja movido, embalado com a fé de Deus, de que ele estava ali a defender o próprio Deus. Então, Davi, sem receio, preparou uma das pedras, atirou, projetou e foi atingir precisamente Golias no centro da cabeça. Aquela pedra perfurou e Golias caiu ali estatelado. Após Golias ter estatelado, o Davi, para completar o seu ataque, pegou a própria espada que Golias trazia, tirou daqui da cintura e cortou a cabeça de Golias. Quando Saul viu aquilo, perguntou ao seu general, quem é este miúdo? Então aquele general disse, este é filho de Jesse. Então Saul, a partir daquele momento, começou a ter um temor e começou já a olhar mal para Davi. Então, Davi, voltando das expedições com vitória, o povo começou a sair, cantar, dançar,
alegremente, ao ritmo de tambores e símbolos, a dizerem: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul ouviu aquilo e disse: mas este povo, como é que me diz isso? Estão a dizer-me que eu matei 1000 e Davi matou 10.000. Assim só falta tirarem-me o trono. Davi aproxima-se. A verdade, porém, é que naquela altura o Espírito do Senhor já tinha saído de Saul. Porque quando Deus, por intermédio de Samuel, foram ungir a Davi enquanto rei, o Espírito do Senhor, a partir daquele momento, passou a residir em Davi. Por isso é que ele teve essa coragem de ver um Golias e dizer que não, eu não admito esse Golias, eu não tenho medo desse Golias. Seguidamente, aquele mesmo Espírito que foi entrar em Davi quando foi ungido pelo Samuel, saiu de Saul. Quando esse espírito sai de Saul, o bom espírito de Deus, entrou um espírito mau em Saul. Quando entra esse espírito mau em Saul, os mais próximos, os criados, os colaboradores diretos de Saul disseram-lhe o seguinte: o rei, nós vemos que às vezes ficas abalado e transtornado. Nós conhecemos um jovem que é filho de Jesse, que ele é um bom tocador de música. Contrate-o para ele passar a tocar música para ti, para ver se está calma. Então, Saul, ouvindo falar disso, mandou uma carta para Jesse a requisitar o seu filho Davi. Davi chegou lá, então ele começou a tocar a harpa, porque ele era um exímio tocador de música de harpa. E ele fazia aquilo por adoração a Deus. Então, quando ele tocava, quando ele executava a forma como ele tocava a harpa, aquele mau espírito de Saul saía dele e Saul ficava calmo, ficava tranquilo. Então, Saul, quando sentiu isso, ele afeiçoou-se a Davi. E ele disse: a partir de hoje, tu ficas aqui como meu colaborador. Mas, porque a popularidade de Davi começava a crescer, porque o povo começava a ver que ele era um guerreiro de confiança, que tinha fé, Saul começou, de contrário, a aumentava a confiança do povo em Davi e aumentava também o ódio, o rancor de Saul para com Davi, porque ele já não via Davi com bons olhos. Então, Saul começou a pensar: como é que eu vou livrar-me de Davi? Então ele disse: ok, já que eu não posso tirar-lhe a vida com as minhas próprias mãos, senão vai ficar notório para todos. Então vou tentar lhe convencer a ele ir a uma peleja contra os filisteus, que é para ele ser morto nessa peleja. Então Saul mandou os seus soldados dizerem a Davi: vai lá pelejar contra os filisteus, que se ganhares, vais ter como dote uma das filhas, a filha mais velha do Saul. Então Davi diz assim: mas eu sou tão pequeno que nem mereço uma vênia como essa. Então esses foram dar como resposta a Saul. Então Saul voltou a dar um outro recado para ele dar a Davi, a dizer: peço-te apenas que me deixe 100 prepúcios de filisteus. Então foram dar essa resposta a Davi. Davi começou a avaliar, disse: mas estão a pedir-me só, e disse como dote, peço 100 prepúcios de filisteus incircuncisos. Então Davi começou a avaliar: mas 100 homens? Isso parece uma proposta muito razoável. Davi saiu, foi matar 200 filisteus, voltou com os prepúcios de 200 filisteus, mandou para Saul. Então Saul, não tendo mais saída, teve que acabou por dar a sua filha, já não a mais velha, porque depois a mais velha, Saul deu um outro homem, acabou dando Mical como filha, como esposa para Davi. E assim Saul não se conteve. Volta outro momento a entrar um mau espírito nele. Davi começou a tocar a harpa, ele começou a ficar bem, mas de repente ele, como tinha uma flecha na mão, ele lançou contra Davi, e Davi esquivou 2 vezes. Então Davi, tendo feito isso, começou a ver que a sua vida já estava em perigo ali diante do rei. Então Saul manda os seus soldados procurarem a Davi para lhe tirarem a vida. Mical, quando tomou conhecimento disso, a esposa do Davi, filha do Saul, disse a Davi:
o meu pai está a mandar pessoas para te matar. É melhor que tu escapes, senão não vais conseguir conservar a vida. Então, nisso, ela ajuda Davi a sair de trás, nas traseiras, sem o conhecimento das outras pessoas, e Davi assim fugiu. Chega o exército, os soldados de Saul revistam. Mical já tinha disfarçado totalmente a cama, tinha posto lá estátuas, tinha posto pele de ovelha, tinha tapado. Então eles descobriram aquilo pensando que ele ficou dizendo que ele está doente. Mas era tudo mentira. Eles, quando destaparam aquilo, viram que ele lá não estava, tinha escapado. Então, de seguida também, o Jonatas, que era um dos filhos de Saul, ele também começou a ter um grande amor para com Davi. Diz a palavra, o texto bíblico, que Jonatas começou a amar a Davi como ele amava a ele próprio. Por quê? Porque Jonatas começou a perceber que o Deus estava com Davi. Então Jonatas ofereceu as suas vestes para Davi, como que a considerar-lhe a ele uma divindade, um rei, uma pessoa superior a ele que pudesse governar. Mas ele sabia que por outro lado tinha o pai dele, que andava transtornado e com intervalos lúcidos, e que também pretendia a todo custo tirar a vida a Davi, aquele agora que Jonatas já amava e era muito amigo. Então Jonatas começou a perceber que o seu amigo corria perigo. Aproximou-se para o pai para pacificar, dizendo: pai, por que queres tirar a vida deste moço? Este moço tem te feito tão bem, tem cantado para ti, tem tocado para ti, tem combatido para com o povo, tem amelhado muitas vitórias, tem sido muito benéfico para ti. Por que queres tirar a vida dele? Ele não merece isso. Então, Saul aparentemente mostrou-se calmo, disse: está bem, tem razão. De facto, não faz nenhum sentido eu estar a atacar este jovem. Vou-lhe poupar a vida. E depois, então, Jonatas vai chamar novamente Davi para casa, para prestar serviço. Mais uma vez, no meio da toca da harpa, Saul volta a entrar nele, aquele mau espírito, volta a querer atacar Davi. Foi quando Davi viu que já era o limite, já não haviam mais condições dele continuar. Então ele e Jonatas combinam, e dali parte Davi e foge para as cavernas. Davi, quando foi ungido rei em Israel, ele tinha a idade de 30 anos. E Davi acabou por reinar durante 40 anos. Durante esses 40 anos de seu reinado, os primeiros 7 anos ele foi rei em Judá, e os 33 anos seguintes foi rei em Jerusalém. Então, Davi, vendo que já estava em perigo, ele saiu e começou a fugir, foi viver em cavernas, escondido, como um fugitivo, para conseguir conservar a sua vida por causa da fúria de Saul. Saul, não se comovendo, começou a mover uma perseguição a Davi. Só que ele não sabia onde encontrar Davi, porque Davi só tinha combinado com o seu amigo Jonatas, que era filho de Saul, sobre onde e como é que ele poderia se esconder para escapar do seu pai. Nesse período que Davi esteve foragido, ele esteve a fazer uma grande campanha de mobilização de apoio de fora para dentro. Então, ele primeiro foi fixar-se numa zona que depois os seus irmãos e os seus familiares foram para habitar com ele. Depois o texto bíblico diz que as pessoas que sofriam opressões, que eram pessoas endividadas, eram pessoas sem trabalho digno, sem emprego, também ouvindo que Davi estava naquela zona fugida, também saíram, foram se associar, foram se juntar a Davi. Davi depois também, de uma forma astuciosa, foi procurar foi procurar Samuel e foi informar a Samuel sobre tudo aquilo que Saul estava fazendo. Quando ele esteve com Samuel, Saul tomou conhecimento que Davi está nesse momento com Samuel. Então Davi mandou suas tropas para irem deter a Davi. A sua tropa, quando está a caminho, quando está prestes a chegar, eles começaram a profetizar, porque encontraram Davi junto ao profeta Samuel. Então eles, ao invés de chegarem a atacarem, perderam forças e começaram a profetizar. Voltaram.
Então Saul tomou conhecimento, mandou o segundo grupo, mandou o terceiro grupo e estavam a ser profetizados. Até que ele próprio, Saul, ele próprio foi lá ao encontro. Antes dele chegar, o próprio Saul começou a profetizar, tirou as suas vestes, ficou prostrado durante todo o dia também a profetizar, ao invés de ir agredir como era a sua pretensão inicial. Para além destes, também Davi começou a fazer alguma amizade com as tropas inimigas, porque se ele não poderia se juntar a Saul, ele só poderia encontrar apoio fora. Então ele foi se fixar em Moabe. Estando lá em Moabe, a certa altura, eles queriam atacar os próprios israelenses e Davi, tendo conhecimento, ele simulou loucura, um ataque de loucura. Começou a fazer gestos estranhos com as mãos, começou a deixar cair saliva sobre a cabeça. Então aqueles começaram a dizer, não, este está louco, vocês não estão a ver que este não está normal. Porque ele não queria pelejar contra os seus próprios irmãos. Numa outra ocasião, Davi também associado a outros povos começou a crescer o poder, porque ele estava a pelejar ao lado dos outros, porque eram inimigos que estavam a atacar os outros inimigos. Então nessas batalhas, Davi participava, levava os seus homens, em grupo de 300 ou 400 homens, ia ganhando. Então estes informaram aos outros, aos amalequitas, que nós pretendemos pelejar, mas nós vamos com o apoio de Davi. Então os amalequitas, quando souberam, disseram, não, Davi não é aquele que o povo lá cantou que Davi matou 10.000 enquanto Saul matou 1.000. Esse é nosso inimigo, não se metam com este. Então o rei dos filisteus desceu e foi dizer, olha Davi, infelizmente nós não podemos ir contigo porque o rei dos amalequitas não concorda. Então é assim que Davi não se fez para aquela batalha e até do contrário começou a recuar. Então estrategicamente Davi foi buscando apoio, foi crescendo em popularidade, foi crescendo em domínio, estando fora e aos poucos o Saul começou a perder apoio. E ele, quando perdeu apoio, a certa altura, ele quis fazer uma batalha, então ele desceu Saul para essa batalha, mas antes dele ir para essa batalha, ele consultou a Deus. Deus não lhe respondeu. Ele procurou saber, Senhor, posso descer para essa batalha pelejar? Deus não lhe respondeu. Consultou seus assessores, adivinhos, profetas que lhe assistiam. Também esses não conseguiram lhe dar uma resposta. Também atirou cartas ou sorte. Também não saiu nenhuma resposta. E ele, transtornado, foi nessa vez que ele foi consultar uma outra adivinha que pediu que suscitasse o espírito de Samuel. Samuel já era morto enquanto profeta. E procurou saber se poderia ou não ir àquela peleja. Que até o próprio Samuel se insurgiu e disse, mas por que tu tens que me chamar, me suscitar eu agora, neste preciso momento? Já é muito tarde, o Senhor já te rejeitou há muito tempo. Deixa-me descansar, que é o meu tempo de descansar. Saul, não vendo todos esses sinais, porque tudo era uma ignomínia, ele fez aquela batalha. Quando ele faz aquela batalha, ele foi derrotado e enquanto começaram a dominar os homens dele começou a reduzir o apoio, começaram a bater os homens dele, as guardas, frente, laterais, traseiras. E ele já não tendo espaço para fugir, ele começou a ver que a tropa inimiga estava a aproximar-se. E por uma questão de honra ou de orgulho, ele acabou dizendo ao escudeiro dele, espeta-me a tua espada, mata-me, tira-me a vida. O escudeiro ficou com medo, disse, eu não posso fazer. Então ele próprio pegou a espada do escudeiro, matou-se, e depois o próprio escudeiro, vendo isso, também projetou sobre a própria espada. Nessa batalha também mataram 3 filhos de Saul, para além dele, um deles foi Jonatas. Davi, ao ter conhecimento disso, naturalmente, que entristeceu-se muito e chorou bastante por causa dessa perda, porque Davi também era muito amigo de Jonatas e tinha feito um pacto, uma aliança com Jonatas. Né? A certa altura até Jonatas pediu, caso eu perca a vida um dia, então peço-te que poupes, que não faças mal à minha descendência. Tendo chegado a essa parte, terminamos a primeira parte de exposição da ministração. Agora é aberta a parte da sessão de interação, na forma de questões, comentários, dúvidas, para podermos desenvolver esta interação.
Muito obrigado. Sim, bom dia mais uma vez. Bom dia. Eu tenho umas duas questões aqui que não estou a perceber bem e que peço um esclarecimento. De que linhagem era o Saul para que ele chegasse ao poder? A segunda questão. O Saul, por ter poupado a vida de seu inimigo, fez mal? E qual é o mal? Porque o Deus é amor. Por que zangou com Saul? Minha negação, a primeira é se Davi teve confiança em enfrentar o Golias. Ele já teria, no momento, falado com Deus. E a outra é, por que Saul teve temor a Davi se foi o mesmo Davi que, entre aspas, foi o mesmo Davi que enfrentou e conseguiu matar o inimigo que se mostrava muito forte. E a outra é se Deus conhece nos conhece no presente e no futuro, por que que ele mesmo escolheu a Saul sabendo que num certo momento Saul não corresponderia àquilo que são os requisitos para que Deus permaneça com ele. E a última é quando o exército de Saul vai contra Davi e ele escondido nas cavernas, então ele e o profeta Samuel começam a profetizar. Queria saber o que eles profetizavam concretamente. Também não sei como tratá-lo, é a primeira vez que estou aqui, mas é assim, estimado. Há uma coisa que eu acho que vai acontecendo à medida que a gente vai crescendo. Eu tenho percebido que a história da Bíblia foi sempre uma história dos homens, mas nós, de uma forma indireta, sempre nos recusamos a entender assim, sempre entendemos que fosse uma história de anjos e diabos, ou de anjos ou de demônios, né? Por que que eu levanto essa questão? Porque há uma expressão que o estimado usou, ignomínias, né? Não é isso? Para tentar esclarecer-nos que essas ignomínias é que deviam ser os sinais que Saul via de que Deus já não era com ele. O que eu queria perceber é se essa realidade de que Deus intercede conosco através de ignônimes pode-se considerar que existam até os dias de hoje, ou melhor, aperfeiçoando a questão, um homem comum nos dias de hoje deve considerar a tese de que Deus fala consigo e que ele tem uma missão divina. Pode considerar? Ou seja, se eu estou a tentar a professora pergunta. Certo, excelente. Existem homens hoje que estejam em missões como a de Samuel, como a de Davi ou de Jonatas? Não sei se foi claro. Tenho duas questões. Durante a explanação do coach Antônio Senda, e também já tinha ouvido, Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. A minha pergunta é a seguinte: qual era o verdadeiro propósito de Deus na vida de Davi? E se Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus, por que
ele se apossou da esposa de um guerrilheiro dele. E agora acaba me surgindo uma terceira questão. Quais são as lições que nós podemos tirar do reinado e da vida que Davi levou? Pronto. Estamos já... Hoje o tema do dia é liderança de Davi. Eu tenho uma questão que já, se calhar, poderia trazer já há dias, mas hoje ocorreu mesmo pela primeira palavra, que é liderança. Eu já ouvimos dentre várias ministrações que tivemos que existem vários líderes, homens de Deus, falo de homens com H maiúsculo, né? Que são homens e mulheres. Portanto, que Deus usou como líder para quebrar apostasias e continuar planos dele, não é? O que eu gostaria de saber é quais os tipos de liderança predominam dentre esses líderes. Quais são os tipos e qual é que é linear dentre todos eles? O que é que Golias e Davi representam atualmente, hoje, como estamos a ler a história deles, estamos a ler na Bíblia, o que é que eles representam a vida do cristão nos dias atuais? O Saul já havia sido homem de Deus antes que Deus, o Espírito Santo, saísse dele. Por que ele perseguiu Davi? Será que não reconhecia a unção de Deus para com Davi? A última questão é, qual é o chamado de Davi e qual é a fé que ele praticava ou que ele pratica? Estimados irmãos, em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa participação e contribuição em forma de comentários, dúvidas, questões que eu vou de seguida me debruçar sobre as mesmas. A primeira é, de que linhagem era Saul para que ele chegasse ao poder? Saul era da linhagem de Benjamim. Ele era natural da tribo de Benjamim, da casa de Quis, era filho de Quis. Quis era um guerreiro valente, corajoso, e assim também era Saul. Coube a sorte por intermédio de cartas, coube também a eleição de Saul, quando Samuel convocou as 12 tribos, e também pela terceira vez, que das 3 foi a primeira, também coube a escolha a Saul, pela indicação que o Senhor tinha dada ao próprio Samuel de que dali a um dia haveria de se cruzar com alguém e que esta pessoa ele deveria ungir como rei de Israel. Nessa altura saía Saul de Benjamim por instrução de seu pai Quis para que procurasse as jumentas que tinham se perdido. Então ele, depois de ter andado 3, 4 dias sem sucesso à procura das jumentas, eles acabaram por decidir em voltar. Mas porque estavam perdidos, já tinham andado muito, eles procuraram consultar um vidente da zona para que esse os ajudasse em identificar o melhor caminho para voltar. E quando procuram esse vidente, foram deparar-se precisamente com Samuel, o qual tinha recebido de Deus no dia anterior a orientação segundo a qual ele haveria de encontrar alguém que devesse ungir. Esses foram os critérios pelos quais o Saul foi escolhido. Da linhagem é Benjamim. Benjamim é a menor das 12 tribos. Saul fez mal por ter poupado a vida de seu inimigo, dado que Deus é amor. Sim, Saul fez mal. A grande falha, pecado, erro do Saul, neste caso, foi a desobediência. Porque quando Samuel desceu até ele,
lhe convocou para que ele descesse e pelejasse contra os amalequitas. E Samuel deixou claro que os amalequitas eram inimigos de Deus, porque são esses amalequitas que impediram que o povo de Deus, quando estava a atravessar o deserto, impediu que o povo passasse por aquela zona. Então eles passaram a ser inimigos perpétuos de Deus, por assim dizer. Então Samuel, quando desce para Saul, orientou-lhe em que pelo fato deste povo ser como é rebelde, beduíno, inimigo de Deus, ele não deveria poupar ninguém, deveria matar a tudo e a todos, passar tudo a fio de espada. E Saul não fez isso. Poupou o rei dos filisteus, que é Agag, e também poupou alguns dos rebanhos que ele via que eram de uma raça, que eram distintos, eram diferentes. Ele poupou. Pensava ele que haveria de dar o holocausto, estava à espera que assim fosse, para que tivesse o holocausto para ofertar ao Senhor. Então, ele fazia contra as orientações claras do Senhor por intermédio do profeta, ele agia consoante a sua intuição, usurpando assim as funções de sacerdote. Ele não sabia distinguir o que é ser poder monárquico e o que é poder eclesiástico. Será que Davi já tinha confirmação de Deus que iria derrotar Golias? Davi tinha confirmação de Deus, sim, que iria derrotar Golias. Porque quando Samuel foi ungir a Davi, logo que ele ungiu a Davi, o Espírito do Senhor entrou em Davi. E é esse Espírito do Senhor que entrou em Davi, que lhe deu aquela confiança em face, quando ele desce ao campo, quando ele foi para a zona onde ficavam concentrada a força para visitar os irmãos, por instrução do pai. Ele encontrou aquele povo, estava todo ali preocupado, estava em problemas, em celeuma, sem saber o que fazer, porque estavam eles diante de um grave problema, que era a ameaça daquele Golias, que dizia que caso na guerra que ele se predispunha, se oferecia a travar com qualquer que eles escolhessem, o melhor que eles tivessem enquanto guerreiro, mais confiado, mais forte da parte dele. Se ele vencesse, então, dali em diante, o povo de Israel passaria a ser escravos dos filisteus. E o contrário, se alguém do lado deles vencesse o Golias, então os filisteus passariam a ser escravos deles. Então, Davi, quando desce para o acampamento, para ir visitar os irmãos, encontra-os naquela situação difícil, transtornados, com medo, sem saber o que fazer. E Davi percebeu que eles estavam a ser ameaçados por um incircunciso. Para além de ser incircunciso, era alguém que estava a afrontar de uma forma aberta, deliberada e direta para com Deus. Então, é quando Davi diz que não, isso eu não posso aceitar, isso não é elegível, isso não é possível acontecer. Então é quando Davi ele se ofereceu a ele próprio como capaz de pelejar. Saul perguntou-lhe assim: tu és uma criança, tu nunca sequer pegaste, seguraste uma espada, como é que tu vais conseguir fazer isso? Então Davi disse: o teu servo, quando cuidava do seu rebanho, apareciam leões, apareciam ursos, e esses arrancavam o rebanho, levavam na sua boca. Eu perseguia leões, persegui ursos, retirava o meu rebanho da boca destes inimigos. E caso eles quisessem se revoltar contra mim, eu matava-os, feria-os com a minha mão. Então tudo era uma preparação. Davi vem de uma escola de profetas. Foi preparado enquanto um guerreiro. Quando lá as pessoas que desprezavam diziam que está a pastorear, é pastor. Não, ele estava a treinar-se, a adquirir as mais sofisticadas artes de guerra. E ele aprendeu a não ter medo de nada, de nenhum oponente, nem de ninguém. Terceiro, enquanto ele pastoreava, ele também aprendeu a adorar, porque ele começou a praticar os salmos, a cantar. Ele começou a desenvolver talentos, habilidades. Desses todos os talentos que ele tinha, o maior que ele tinha era a fé e a obediência no Senhor. Por isso é que Deus disse: vou suscitar um homem segundo o meu coração. São essas as forças que Davi tinha quando ele
deparando-se com Golias, que era um gigante para os outros, para Davi era mais uma pessoa, e para a experiência que ele trazia, era uma batalha que para ele era muito fácil. Porque Saul teve temor a Davi, se foi mesmo Davi que enfrentou o inimigo? Saul ficou com medo de Davi porque, por um lado, ele não acreditaria pelos seus próprios olhos que Davi era capaz de guerrear. Segundo, ele ainda assim, Saul quando deu aquelas vestes, também não estava convencido, nem esperava que Davi ganhasse. Mas quando Davi conseguiu fazer a luta, derrotou e voltou com a cabeça de Golias para Saul. Saul ficou preocupado, ficou com medo, porque viu que existia ali alguém muito forte. É por isso que ele chamou o seu general, perguntou: quem é este miúdo? Quem é este miúdo? De onde é que ele é? Então foi quando disseram: este é de Belém, filho de Jesse. E também Jonatas, que era um dos confiados, um dos braços direitos do pai, também ele, quando viu isto tudo a materializar-se, ele próprio, Jonatas, ele tirou as suas vestes e deu-as a Davi, reconhecendo Davi como sendo alguém que tinha a presença do Senhor, que era um ungido. Se Deus nos conhece, por que ele escolheu Saul sabendo que não correspondia aos requisitos para manter o chamado? Quem escolheu Saul não foi Deus. Saul, Deus tinha ungido a Samuel. Samuel era o juiz. Para além de ser o juiz do povo de Deus, Samuel era profeta, Samuel era sacerdote. O povo começou a exigir a Saul, a dizer: nós queremos um rei. Então Samuel disse: quem é o vosso rei? É Deus. Eles disseram: não, nós queremos uma pessoa, queremos um governo, queremos uma monarquia como esses nossos povos vizinhos. Nós queremos alguém que marche à frente de nós, alguém que pratique a justiça e alguém que peleje à frente de nós diante de qualquer ameaça. Então, Samuel, não se conformando com essa resposta, e porque também não era a própria vontade do próprio Samuel, ele consultou a Deus. Disse: Senhor, o que é que eu devo fazer? Este povo está a exigir-me um rei. Então Deus disse assim, tão simples a Samuel: Samuel, esse povo quer um rei, estão a exigir um rei? Sim. Dê-lhes um rei. Dê-lhes um rei, porque eles não estão a desobedecer a ti. Estão a desobedecer a mim próprio. Mas dê-lhes um rei e tenham o cuidado de lhes avisar solenemente quais são os perigos, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. E Samuel fez isso. Avisou com toda a paciência, com todo o cuidado, toda a lei, o que é uma monarquia, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Explicou tudo isso. Para além disso, Samuel não se cansou de dizer que eles eram governados por um rei que era Deus, que esse mesmo Deus tinha-lhes governado desde a altura que eles estavam, os antepassados deles estavam no Egito, tirou-lhes de lá, na terra prometida, e era aquele rei que pelejava a favor deles e diante deles. Mas ainda assim o povo disse: não, tomamos conhecimento sim. E depois Samuel, depois de ter dito isso, disse: olha, eu vos adverto uma coisa, se vocês tiverem cuidado de observar escrupulosamente toda a lei que Deus vos dá, e o vosso rei também, vocês vão ter sucesso. Deus já dirá a vossa frente. Mas se vocês desobedecerem, algo não vai correr bem. Samuel advertiu isso ao povo, porque Deus exigiu que Samuel explicasse isso tudo ao povo. O que Samuel profetizava juntamente com Davi quando Saul enviou forças para o deter? O texto bíblico não especifica o que ele estava a profetizar. A verdade é que Davi sai em busca de apoio, refugia-se, vai ter com o profeta Samuel para informar do que estava a acontecer. Porque quem era o sacerdote de Davi era o profeta Samuel. Ele sabia que não poderia fazer algo sem lhe consultar e tinha que sempre pôr-lhe a par do que estava a suceder. Então ele próprio tomou a iniciativa de ir ao encontro de Samuel. Samuel estava em Ramá
e foi-lhe advertir de tudo aquilo que lhe estava a acontecer. Naturalmente que Samuel é um profeta, estava ele a profetizar com Saul. Vão as forças de Saul com a intenção de deter, de prender. Quando eles chegam com força, eles iam com força para deter, para segurar, para prender, levar. Então era essa a intenção deles, mas eles chegaram lá, foram vencidos com o clamor do Senhor, com o despojamento do Espírito Santo, com o dispensamento do Espírito Santo, e eles também começaram a profetizar. É isso que aconteceu. Se Deus, ou melhor, existem homens que hoje estejam em missão, a serviço do Senhor, como Davi, Jonathan e Saul? Sim, existem. O nosso objetivo é esse. O nosso objetivo, enquanto uma casa do Senhor, é despertar a nossa fé adormecida e orientar-nos em como é que nós podemos estabelecer uma comunhão com Deus, colocando à frente e no governo da nossa própria vida. Da mesma forma que Deus, por intermédio de Cristo, suscitava ou aparecia de forma direta, tinha intervenções diretas na vida dos homens no Antigo Testamento, Deus continua hoje, por intermédio de Jesus Cristo, a manifestar-se de uma forma efusiva, chamando profetas. Essa é a vocação e a forma como Cristo continua a manifestar-se na sua igreja. Cristo foi, mas ele disse, convém que eu vá, porque se eu for, há de vir o principal, vocês não vão ficar reféns. Há de vir o Espírito Santo, e esse é que vai vos guiar, esse que é o Espírito Consolador. Hoje a igreja é regida, é guiada pela unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que se manifesta enquanto um Espírito de Deus. É aquele mesmo Espírito que estava a dizer que entrou em Davi quando foi ungido. Este é o Espírito Santo. Este Espírito Santo, Cristo anunciou que, porque João Batista disse, eu vos batizo com água, mas há de vir alguém que nem sequer eu tenho sequer, vamos lá, o privilégio, está a fugir uma palavra própria, e nem sequer eu mereço desatar as sandálias, o fio das sandálias do pé dele. Mas esse batiza com o Espírito Santo e com o fogo. E Cristo veio, cumpriu a sua missão. Ele sempre dizia aos discípulos, convém que eu volte, eu tenho que ir, é chegada a hora, eu só ajo segundo a hora, eu trabalho para o Pai. Eles não entendiam, os discípulos, o que Cristo estava a falar. E Cristo repreendeu os fariseus e diziam, vocês conseguem interpretar o tempo, a temperatura quando está para chover, mas vocês não entendem os sinais dos tempos. E Cristo estava a transmitir os sinais dos tempos aos discípulos. E que antes de Cristo ir, ele fez uma oração de intercessão em prol da união entre ele, o Pai, discípulos, Pai, e aqueles que fossem acreditar nas palavras dos discípulos e o Pai. É assim que Cristo, tendo completado a sua obra, que foi vida, morte e ressurreição, hoje ele é o sumo sacerdote. E todos aqueles que evocam o seu nome, que agem movidos pela fé em nome de Cristo, esses são sacerdotes de Cristo. Qual era o verdadeiro propósito de Deus na vida de Davi? Nesta altura, o povo de Deus já estava na terra prometida. E o povo de Deus foi guiado ou foi liberto da escravidão pelo êxito e levado à terra prometida por um profeta que Deus deu a visão, que foi Moisés. Moisés viveu 120 anos, 40 anos de palácio, 40 anos deserto, 40 anos a levar o povo até Canaã. Ele não introduziu o povo a Canaã, porque ele feriu a rocha em vez de falar a rocha. Depois Deus levantou ao seu servo, ao Josué. Deus falou a Moisés, chama o teu servo Moisés, tu e Moisés e Josué fiquem na entrada da tenda da congregação, que eu vou descer, eu quero falar com Josué, quero vos falar alguma coisa. E Deus deu instruções claras a Josué, a Moisés, dizendo, unge a Josué, ele é que vai fazer a travessia. E realmente Josué completou o trabalho iniciado pelo seu senhor Moisés, neste caso.
Chegado à terra prometida, Josué introduz-los, começou a conquistar, aumentar o domínio, estabeleceu o povo lá. E estavam a chegar-se os seus dias, porque a sua idade avançava. Josué estava preocupado, porque via que o povo corria sérios riscos de esquecer ou perder todo aquele fervor, toda aquela fé, toda aquela herança, que é um conhecimento que estava na base dos seus ancestrais. Porque quem tinha vivido na pele, quem tinha tido experiências vivas daquilo, eram os antepassados daquele povo. Aqueles já eram gerações muito à frente. Josué estava preocupado, viu que este povo corre risco de, se eu for, eles ficarem perdidos. Porque Deus ainda não tinha dado a Moisés uma indicação de quem é que ele haveria de ungir para dar continuidade ao trabalho. Então, Josué chama o povo, reúne e adverte-os: olha, vocês correm um grave risco. Se vocês esquecerem, deixarem de lado tudo isto que aconteceu, esta herança, esta história, este legado que os vossos próprios antepassados viveram, e nós estamos aqui para testemunhar até hoje, vocês podem sofrer as consequências disso. Deus pode vos dar as coisas, podem voltar para aquele estágio do antigamente. Então, vocês hoje têm que decidir a quem é que vão servir, a Deus ou a Baal. Então, o povo ali disse: não, nós vamos servir a Deus. Josué deixou claro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que acontece é que o povo, depois, naturalmente, introduzindo numa terra nova, misturando-se com outros povos que têm outras culturas, outros hábitos, começou a perder-se. E perdendo-se também perdeu a sua unção. É por isso que, a certa altura, o povo ficou sem uma direção. Surgiram então os juízes. Esses juízes tiveram a função de reconciliar ou de aproximar o povo a Deus. E o último desses juízes, não no livro de Juízes, mas no próprio livro de Samuel, foi o próprio profeta Samuel. Na narrativa do texto bíblico, em livro de Juízes, aparecem 12 juízes. Desses 12, nenhum destes prefigura como o último dos juízes, segundo o livro do 1 Samuel, que diz que não. Apesar daqueles juízes, o último dos juízes foi o próprio profeta Samuel. Então, o que acontece é que o povo, a questão é, qual era o propósito de Deus na vida de Davi? Então, o propósito de Deus na vida de Davi era que Davi fosse aquele instrumento que haveria de instaurar a monarquia, em definitivo, em Israel. Porque recordem-se que o povo de Israel começou a exigir a Samuel que eles queriam um rei. Samuel disse: ainda não é a altura de vocês terem um rei. E o povo insistiu, esforçou, que acabou por ter como rei Saul, que foi um reinado que não foi eterno, que Deus acabou por lhe rejeitar e tirar a unção dele. Então, o propósito de Deus na vida de Davi era que Davi fosse o rei que haveria de unificar e instituir a monarquia em Israel. E desculpem a resposta longa por isso. Era só para trazer alguns fundamentos. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, por que ele se apossou de uma esposa do guerrilheiro, no caso do Urias? Davi envolveu-se com Betseba. É uma boa questão. Se ele era um homem segundo o coração, por que ele se apossou de uma esposa? Ele, quando fez isto, ele infringiu uma das disposições da lei. O fato de se dizer que ele era um homem segundo o seu coração é que ele, depois de ter feito isso, ele reconheceu o erro que ele fez e ele arrependeu-se. É diferentemente, por exemplo, de Saul, que quando o profeta Samuel foi ter com ele e disse: o que aconteceu? Por que fizeste isto? Ele procurava se justificar. Ele se justificava, não via a falha, não via o erro, não se arrependia. Então ele tinha um coração endurecido, endureceu o coração. Mas Davi tinha um caráter sui generis, único. É por isso que ele prefigura como descendente. Eu disse que Cristo é descendente de Davi, por causa do caráter de Davi, que é o coração, que ele reconhecia as suas limitações. Por que Deus gosta no Davi? Deus gostava de Davi por causa do caráter de Davi. Porque Davi era uma pessoa que reconhecia que ele era falho, era limitado,
era insuficiente e mostrava assim total dependência para com Deus. Este que era o caráter que Deus precisava para um rei do seu povo. Quais são as lições que podemos tirar do reinado de Davi? Várias. Como uma pessoa cheia de fé, como um guerreiro, como um valente, como uma pessoa humilde, como um profeta. Há várias lições que nós podemos, lições. Quando nós olhamos para a figura de Davi, há vários aspectos que nós podemos retirar para descrever. E até encontram-se vários escritos, alguns que aludem às 10 principais características de Davi, às 8 principais características de Davi, mas todas gravitam em volta da vida e da obra de Davi. E sobretudo por causa do coração nobre que ele tinha. Que tipo de liderança predomina e qual seria a linear entre todas elas? A nível das lideranças eclesiásticas, certo? Em termos de modelos de liderança, porque aqui estamos a falar de reis. Esses eram reis, no caso de Davi, era um rei que Deus escolheu segundo o seu coração, segundo o perfil. Por quê? Porque ele estava lá para servir a Deus. Ele fazia-se um servo de Deus. O Davi era um servo de Deus. Então, ele, enquanto rei, enquanto exercendo o sacerdócio real, ele sabia que esse sacerdócio real só poderia se verificar se ele tivesse um sacerdócio santo, que forma a cruz. Então, ele colocava a Deus à frente de tudo em primeiro lugar. Por isso é que ele teve a preocupação, quando ele foi confirmado enquanto rei pelas 12 tribos, o primeiro ato que Davi fez foi ir recuperar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança já estava fora do controle do povo de Israel já há muitos anos, quando eles perderam numa batalha que naquela batalha morreu junto os filhos do profeta Eli, Finéias e Ofne. E ali o povo filisteu roubou a arca ficou 7 meses fora de Israel. Depois eles devolveram a arca porque começaram a sofrer temores, começaram a ter problemas, doenças, devolveram a arca. Mas devolveram a arca e depois a arca ficou muito tempo fora do centro do povo de Israel. Muitos anos. Então, o primeiro ato que Davi fez foi ir buscar a arca, trazer a arca. Isto está um pouco ligado com quando se diz, aquela questão também quando se diz um dos propósitos. É que ele vai buscar a arca, instala a arca, depois de seguida ele teve a preocupação de construir uma habitação para a arca, que é, por assim dizer, um templo. Depois, essa fora a pretensão dele, a intenção, mas o profeta Natan foi inspirado para lhe dizer que não haveria de ser ele quem haveria de erguer o templo, mas alguém que haveria de se provir das suas entranhas, porque ele tinha sido um guerrilheiro e tinha pegado muito sangue. O que Golias e Davi representam na vida dos cristãos nos dias de hoje? Davi e Golias é uma questão de fé. Davi e Golias é fé. O que separa Davi e Golias é fé. Fé em que? Fé ardente, fé fervorosa. Vontade de Deus. Submetemos à vontade de Deus e consultarmos sempre quais são as vontades divinas e não nos sucumbirmos diante de qualquer provação. Todos nós temos Golias. Temos um deserto por atravessar, temos o Rio Jordão por atravessar, temos o Mar Vermelho por atravessar, temos um monte por subir. A escola de profetas é feita de verdadeiros Golias. Nós temos que saber enfrentar um Golias, que é para nós aprendermos a conhecermos a nós próprios. Quando a pessoa consegue enfrentar e superar um Golias, já nada lhe abate. Não tem medo de nada. É esse o caráter que Deus quer forjar no homem, que ele chama segundo o seu coração, o seu proceder, e que quer lhe confiar um chamado ou uma missão, que pode ser na forma de um ministério. Então essas pessoas, na sua própria vida, enfrentam Golias. Só depois de enfrentar um Golias é que a pessoa é confirmada para as funções. Isto é, as funções de uma missão fica clara, fica nítida, fica transparente. Enquanto a pessoa não suplantar, não ultrapassar o Golias, a pessoa não consegue observar aquilo que eu chamo. É preciso transpor esta montanha para ver o que está atrás da montanha. É preciso passar o Golias para tu depois conseguires enfrentar o que vem depois do Golias. Se quem consegue enfrentar um Golias, um guerreiro de 3 metros de altura, com aquela estatura, então
não há nenhum outro humano, não há nenhuma outra missão que lhe assusta. Porque as missões de Deus são extremamente poderosas e assustam. Deus, quando nos dá uma visão, a primeira atitude do homem é ficar com medo, é assustar-se e até quase desistir. Mas quando Deus faz isso, não é para nós desistirmos. É tão somente para nós fortalecermos a nossa fé e também nos prepararmos. Porque quando Ele nos dá uma visão, nós já conseguimos ter uma noção de que desafios nós temos pela frente. Então Ele, quando nos dá essa visão antes, é para nós prepararmos a nossa fé e nos fortalecer, nos forjar, nos prepararmos. Conhecimento, habilidades, experiências, amizades, tudo isso. Que é para depois nós darmos o passo à frente para enfrentar o Golias, porque é o próprio Deus que vai nos dar os meios. Não é? Porque o justo vive pela fé. Então ele só anda movido pela fé para enfrentar um Golias que ele diz, Deus proverá. Então depois a pessoa vai dando os passos, os meios, o Senhor começa a colocar à disposição. O mais importante primeiro é a pessoa ter a clareza, ter a visão, e segundo, não ficar com medo, e terceiro, dar o primeiro passo. Depois, Deus provê o resto. Por que Saul perseguia Davi, sendo ambos homens de Deus? Saul perseguia Davi por causa do ódio e inveja que Saul tinha relativamente a Davi. Porque ele reconhecia, via que Davi era um homem valente, corajoso e que o Espírito de Deus estava nele. Qual é o chamado de Davi? Qual foi a fé que ele praticava? Então, o chamado de Davi nós já vimos que era unificar, instaurar uma monarquia e depois também conduzir o povo de Deus para a sua unificação. É por isso que Davi, que foi o que teve um reinado confirmado e foi um reinado eterno, porque ele morreu e continuou como rei, um dos seus filhos, também governou por 40 anos sucessivos. É assim que Davi acabou por ser a linhagem pela qual descendeu Cristo. Então, se nós formos a ver até a genealogia de Davi, disse Davi começou a governar quando tinha idade de 30 anos. Cristo começou a vida pública quando tinha idade de 30 anos. Davi governou por 40 anos. Nesses 40 anos, os primeiros 7 anos, ele era rei em Judá, e depois nos 33 anos seguintes, que é a vida de Cristo, ele governou em Jerusalém, confirmando a sua monarquia por todo Israel. Como é que Deus mantém a sua aliança como é que Deus manteve a sua aliança com Davi, tendo este pecado? Porque uma das virtudes de Davi é o arrependimento. Ele pecou, mas ele reconheceu a sua falha. O profeta Natan lhe perguntou, fez uma pergunta retórica, ratoeira. E ele apercebeu-se que o profeta Natan estava a falar precisamente, estava por a descoberto aquilo que ele tinha feito, que ele achava que nenhum homem haveria de ver, isto é, que Deus não tinha visto, que Deus tinha perdoado, por assim dizer. Mas naturalmente que ele aceitou, assumiu e depois ele arcou com as consequências que decorreram do fato de ele ter desposado Betseba, mulher de Urias. Consequentemente, do resultado daquele cruzamento dele, Betseba, aquele filho que nasceu morreu com 7 dias de idade. E depois foi de Betseba que nasceu Salomão, que foi o filho de Davi, que deu continuidade ao legado de Davi. Não por mérito de Salomão, como Deus lhe disse de pronto, mas pela aliança que o próprio Deus tinha feito com o pai dele, que é com Davi. Então assim Davi sempre vai prefigurar como homem que o Senhor escolheu segundo o seu coração. Esta aula encontram disponível na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende _, oficial, na nossa plataforma YouTube, Antônio Sende _, LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.